Bom dia, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia TV da internet. Estamos começando mais um Agropapo, o seu talk show do agronegócio. Hoje é quinta-feira, 7 de abril de 2016. Se porventura você estiver acompanhando aí o Agropapo pelo YouTube posteriormente, sabe que hoje é 7 de abril de 2016, mas o conteúdo aqui apresentado, divulgado pelo Agropapo aí, com os principais tomadores de decisão do agronegócio, ele é perene, duradouro, você não perde nada se não acompanhou aqui nós ao vivo, aqui na Altivia TV da internet. Bom, hoje é, relembrando, 7 de abril de 2016 e teremos hoje uma edição especial aí sobre os mercados agrícolas aí. E para essa edição aí nós vamos ter aí a participação mais do que especial aí do nosso colunista, o Fábio Halston, da Paralax Consultoria, no terceiro bloco do programa. Mas para a gente poder aí aquecer as turbinas do Agropapo, vamos ter aí primeiro entrevistas externas. Aí em primeiro plano nós vamos acompanhar aí o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, que ele vai contar justamente aí qual é a expectativa, como é que as cooperativas vêm lidando aí com esse momento de crise e tudo mais, quais são as perspectivas aí para esse setor aí, que é um dos mais pujantes aí do agronegócio. E também teremos a participação aí, entrevistas aí com o Alexandre Mendonça de Barros, da MB Agro, que vai contar aí mais sobre os mercados agrícolas. Mas para começar aqui no Agropapo, o seu talk show do agronegócio na Altivia TV da internet, vamos acompanhar aí em primeiro plano, em primeiro lugar, a primeira parte da entrevista com o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, que esteve aqui em São Paulo nessa semana participando do Fórum das Cooperativas Brasileiras, e o Agropapo esteve lá conversando com ele com exclusividade. E o Márcio fala como que as cooperativas vêm lidando aí com esse momento de crise atual e como elas devem se comportar aí diante desse cenário aí turbulento, enfim, tudo mais. Vamos acompanhar. Ronaldo, dizer que estamos preparados para o tamanho da crise que está aí, eu acho que seria excesso de otimismo e não teria realismo. É natural que os efeitos e a crise que nós estamos vivendo, não dá para se preparar para tudo. O que eu acredito é que as cooperativas avançaram muito na profissionalização da sua gestão, no foco em resultados, e dentro dos seus planejamentos estratégicos, elas têm hoje condição de enfrentar adversidades muito melhor do que tinham um tempo atrás. Então, as nossas cooperativas vêm se preparando através da profissionalização para um processo de enfrentar a dificuldade e tentar sobreviver a essas dificuldades. Mas não vamos dizer que nós vamos ficar isentos desses problemas. As cooperativas têm que agregar valor, as cooperativas estão muito mais preocupadas com o seu cooperado e com isso elas têm um compromisso muito mais forte de continuar reinvestindo, mas nós não podemos tampar só com a peneira e desconhecer as realidades do mercado. Então, é um processo que eu só posso te dizer depois que acontecer. Eu acredito que nós estamos mais preparados do que as outras empresas do mesmo setor agropecuário. Mas precisamos ver como é que vai ser o desenrolar disso para poder depois a gente avaliar. A primeira parte da entrevista com o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, que falou aí como é que as cooperativas vêm enfrentando esse momento atual aí, esse momento de crise por qual passa o país. Bom, no Agropapo você já sabe, você acompanha aí o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, o agronegócio. Você fica por dentro da política, como o Márcio de Freitas acabou de pontuar, e economia também, tecnologia, leis, e também você acompanha outros assuntos correlatos ao agronegócio. Afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então você acompanha também entrevistas, reportagens, conteúdos sobre gastronomia, saúde, moda, entretenimento, turismo rural. Em breve teremos aí uma edição especial do Agropapo sobre turismo rural. E o Agropapo também tem duas propostas, dois principais objetivos. Contar para o agronegócio, para os tomadores de decisão do setor, quais são as tendências de consumo, o que o consumidor está valorizando hoje, vai valorizar cada vez mais, as novas gerações de consumo, os millennials, como é que o agronegócio
tem que se guiar nessas tendências de consumo e, concomitantemente, o Agropapo busca também informar as especificidades do campo para as cidades, contar qual que é a realidade do campo, o agronegócio que vem segurando aí as contas do país nos últimos anos, trazendo aí uma série de benefícios socioeconômicos e também ambientais, contar quais são essas particularidades do campo para as cidades. Então o Agropapo tem esses dois objetivos centrais de fazer essa mão dupla. Bom, na segunda parte da entrevista com o Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, ele conta qual é a sua expectativa aí para o Plano Safra aí 2016, 2017, diante aí, mais uma vez, reiterando desse quadro turbulento por qual o país passa. Vamos acompanhar. Ronaldo, no que pese a conjuntura que nós podemos estar conversando aqui agora e a ministra da Agricultura, daqui a 20 minutos, não ser mais a ministra Cátia Abreu. Então as coisas estão mudando com muita intensidade. Se você for ver esse cenário político que faz as coisas acontecerem com muita intensidade, muito rápido, fica muito difícil de dar qualquer resposta. Mas analisando no cenário de agora, sendo Dilma presidente, Cátia Abreu ministra da Agricultura, eu acredito que nós teremos um plano de safra muito próximo do que nós tivemos no ano passado. A ministra Cátia Abreu é uma mulher competente, ela tem uma forte ligação pessoal com a presidente da República e ela é capaz de provar muito simplesmente que é muito mais barato para o governo gastar 12 a 15 bilhões de reais na elaboração de um plano safra, porque isso vai devolver ao Brasil 500 bi, que é o valor bruto da produção agropecuária brasileira. Então, os argumentos da ministra Cátia Abreu são muito fortes nesse sentido. Então, se eu pegar o cenário hoje, nesse momento, eu não posso ser pessimista. Porque eu sou pessimista porque eu não sei se a Cátia Abreu vai estar no Ministério hoje à tarde, dentro da atual conjuntura. Nós não sabemos quais as implicações desse cenário político que vão ter nos cortes públicos. Mas acho que o governo que assumir terá que pensar a agricultura como o único setor que se investe muito pouco e que se tem um retorno muito grande para a nação como um todo. Bom, acompanhamos aí a segunda parte da entrevista com o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas. Bom, você está acompanhando o Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Se você quiser rever este e outros programas, basta digitar Agropapo lá no YouTube. Você pode acompanhar, rever o Agropapo, enfim, tanto pelo canal oficial da AltV, como também pelo canal oficial do Agropapo. Não deixe também de curtir a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, e o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo desta edição de hoje e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vmax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vmax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais.
Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Hoje é 7 de abril de 2016 e você está acompanhando mais uma edição aqui especial do seu Agropapo, talk show do agronegócio na AltV, a TV da internet. E hoje, 7 de abril de 2016, é Dia do Jornalista. Enfim, eu quero parabenizar aí todos os jornalistas, especialmente também os colegas, amigos aí que cobrem o agronegócio, o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira. Bom, nesse segundo bloco nós vamos acompanhar entrevistas aí com o economista-chefe da MB Agro, Alexandre Mendonça de Barros, que vai falar aí sobre as tendências no curto e médio prazo para as principais commodities agrícolas. E no terceiro bloco, com o nosso colunista mais que especial, o Fábio Halston, da Paralax Consultoria, a gente corrobora ou não o que o Alexandre Mendonça de Barros estiver aí apontando, estimando e projetando. Bom, nessa primeira parte da entrevista, o Alexandre Mendonça de Barros, ele conta aí que já está no radar aí uma certa, vamos dizer assim, possibilidade, talvez, enfim, algo de uma valorização em dólar das commodities agrícolas em função aí de uma possível antecipação aí do fenômeno climático Laninha. Vamos conferir essa primeira parte da entrevista com ele. Apareceu no cenário essa história da Laninha, né? Nós devemos entrar esse ano num quadro de Laninha. Para alguns meteorologistas, essa Laninha pode chegar em julho. Isso afetaria a safra dos Estados Unidos, né? A maior parte dos meteorologistas tende a concordar que vai ser mais para setembro em diante que a gente vai ver a Laninha, mas se por acaso esse cenário alternativo fizer com que a Laninha chegue mais cedo nos Estados Unidos, normalmente a Laninha é seca, né? A região central dos Estados Unidos, e é isso que tem sido um dos argumentos do mercado das altas de preço que a gente tem visto aí nas últimas semanas, ainda modestas, mas que podem ficar mais fortes caso se confirme esse cenário de uma Laninha chegando mais cedo. Hoje eu acho que ainda é uma probabilidade pequena disso acontecer, mas sem dúvida ela vem crescendo. Bom, na segunda parte da entrevista com o Alexandre Mendonça de Barros, economista-chefe aí da MB Agro, ele fala aí sobre o câmbio, enfim, como é que vai ficar a questão do câmbio aí, e ele busca aí por dois vetores, ou com a continuidade do governo atual, ou com a troca da administração federal. Vamos conferir. Na verdade, o real está dependendo muito do cenário político, né? Dependendo do que acontecer aí nas próximas semanas, vamos ter mudanças muito importantes na taxa de câmbio, na nossa opinião. Eu acho que num cenário de continuidade do governo, provavelmente o real vai se desvalorizar, né? A gente pode ter alguns dias aí, ele voltando aí para os patamares de R$4, ou quem sabe até acima disso. Por outro lado, se por acaso sair o cenário de uma troca de governo, nós podemos ter um momento do real voltando a ficar mais forte, um certo ânimo no mercado, que na minha opinião não vai durar muito tempo, porque os problemas econômicos brasileiros são muito grandes, mas que sim, pode gerar uma diferença bastante acentuada quando do momento, ou passado o momento de decisão do impeachment ou não impeachment da presidente do Brasil. Muito bem, na terceira parte da entrevista com o Alexandre Mendonça de Barros da MB Agro, economista-chefe da MB Agro, ele fala aí o que podemos esperar, enfim, o que os mercados agrícolas aí de proteína animal, especialmente carne bovina, de frango e leite, podem aí estar apresentando nesse ano. Vamos conferir. Olha, eu acho que é um cenário que segue bom para a proteína animal, do ponto de vista de preços. No caso do boi, a demanda caiu, porém a oferta é muito apertada e tem segurado os preços em patamares muito bons. No frango, os preços estão bons em reais, não tanto em dólares. A demanda no mercado interno é muito forte, a demanda na exportação também é muito forte. Entretanto, no caso brasileiro, tivemos uma pressão de custos muito grande, puxado pela falta de milho que existe hoje no mercado. Essa falta de milho tende a se reverter conforme o ano avançar. Eu acho que, portanto, o cenário tende a melhorar, seja por uma queda de custos e diante de um cenário de preços relativamente bons. A exceção talvez o leite, porque a paridade do leite no mercado brasileiro manteria o leite ainda em níveis não tão convidativos aos custos que nós estamos trabalhando hoje. É também importante dizer que o leite nós não exportamos, né? Em geral, ao contrário, nós somos importadores líquidos de leite e o mercado interno tem sofrido bastante, né? Com a queda de poder aquisitivo do brasileiro. A consequência disso é que eu acho que dentro das proteínas animais o leite talvez seja aquele que vai mais sofrer aí os impactos dessa conjuntura mais negativa aí do mercado interno brasileiro. Bom, conferimos aí a terceira e última parte aí da entrevista
do Agropapo, seu talk show do agronegócio, com o Alexandre Mendonça de Barros, que apresentou aí uma radiografia, um raio-x aí do que aguardar dos principais mercados agrícolas aí daqui em diante. Bom, nós vamos a mais um intervalo e no terceiro bloco nós teremos a participação mais que especial, mais uma vez, do nosso colunista, o Fábio Houston, da Paralax Consultoria, que vai esmiuçar muito mais toda essa questão aí dos mercados agrícolas daqui em diante. Bom, vamos a mais um intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na Altivia TV da internet. O Agropapo, você já sabe, acompanha o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos e também mostra para o agronegócio quais são as tendências de consumo, justamente a mão dupla, contando o que o consumidor quer, valoriza hoje e vai valorizar cada vez mais, contando isso para os tomadores de decisão do agronegócio e concomitantemente mostrando para as cidades também quais são as especificidades do campo. Bom, neste terceiro bloco eu tenho mais uma vez o prazer de receber, uma grande satisfação, o nosso colunista especial, o Fábio Houston, da Paralax Consultoria, que vai dar uma geral aí nos mercados agrícolas aí no curto, médio e longo prazo. Fábio, mais uma vez é uma satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Satisfação é toda nossa. Muito bem, vamos começar essa nossa boa conversa aí falando aí justamente de um dado que saiu agora nessa quinta-feira pela manhã, justamente aí do IBGE, apontando aí a sua previsão de safra. O que você destaca aí nesse relatório, Fábio? Bom, o relatório agora do IBGE, né, saiu mostrando que a safra de grãos vai ser de 210 milhões de toneladas, o que é um pouquinho abaixo do que já estava na previsão anterior, mas mantém, na estimativa deles anterior, né, mas mantém acima do que foi a safra passada. O crescimento para essa safra deve ser de aproximadamente meio milhão de toneladas, que na safra ano passado, né, foi 209,5 milhões de toneladas de grãos, esse ano vai passar para 210. Muito bem. Certo? O que está acontecendo agora, que a gente está vendo, é que o mercado ele já vem diminuindo a expectativa para a produção de soja. Tá. O pessoal estava esperando, já tem até algumas consultorias falando de uma redução para menos de 100 milhões de toneladas. O IBGE deu 100,3, né? 100,3 milhões de toneladas. A gente nossa previsão da Paralax está um pouco mais próxima do IBGE. Tá. A gente acho que ainda vai manter uma previsão dessa safra acima das 100 milhões de toneladas. Mas isso por causa também, grande parte por causa da segunda safra de milho. Tá. Que deve vir uma safra com uma área plantada maior do que a do ano passado. Perfeito. Né? Porque a gente teve só já entrando já um pouquinho nos preços, a gente teve o milho esse mês aqui que bateu 47,78 preço médio, né? Tá.
e isso foi um aumento de 11,2%, que é um aumento muito grande para a gente estar em plena colheita, inclusive, né? Terminando a colheita. Isso representou um aumento de 65,13% em comparação ao mesmo a março do ano passado. Período do ano passado. Tem Exatamente. Uma escassez forte de milho no mercado. Sim, a oferta de milho está muito limitada. A gente tem uma exportação que está sendo favorecida pela desvalorização cambial que a gente teve em comparação com o mesmo período do ano passado, né? Mas que se a gente comparar com dezembro, o câmbio ele valorizou, né? O real valorizou em relação ao dólar, mas ele ainda está muito desvalorizado em relação ao ano passado, que está favorecendo muito as nossas exportações. Sim, e essa questão aí essa escassez de milho e esse aumento consequente aí no preço, isso daí tem um efeito aí importante justamente para os mercados de proteína animal, né? Sim, tem a escassez do milho, ela já está impactando a margem dos produtores, principalmente de frango, suínos e até de bovinos, né, que utilizam do insumo para fazer a ração. Então isso tá e por outro lado, ainda pensando na margem dos frigoríficos, a gente tem uma demanda um pouco mais restrita esse ano. Né? Retraída, por quê? Porque a gente está tendo uma recessão econômica que claro. O mercado doméstico está enfraquecido. Né? Exatamente. Então, principalmente em carnes mais caras, quando a gente pega picanha, essas carnes que o próprio filé mignon, que são carnes mais caras, o consumidor ele tende a consumir menos esse ano e optar por carnes mais baratas. O que no caso do frango tem até um lado favorável, porque em relação às outras proteínas animais, ele normalmente é o que ainda tem mais baixo. Agora, o que acontece com o frango é que ele também não pode aumentar tanto, senão ele perde a competitividade. Então fica uma questão muito nessa linha. E agora, se o dólar, agora a gente está entrando um pouco na taxa de câmbio, né? Se o dólar ele se mantiver retrair ainda mais, isso pode virar um grande problema para a exportação de frango e de suínos, né? E me conta uma coisa, só pegando rapidamente essa questão do milho, você estima aí que esses preços altos aí, dá para cravar até quando eles vão ficar dentro desse patamar assim mais valorizado? O milho ele vai se manter nesse patamar mais valorizado provavelmente esse ano inteiro, principalmente se o Laninha afetar a segunda safra. Porque o Laninha ele pode vir agora já no segundo semestre, no final ou no começo do ano que vem, e caso venha uma seca mais forte, às vezes até do que esperada, a segunda safra pode ser reduzida e aí a gente teria realmente um problema na oferta, né? Perfeito. As condições climáticas podem influenciar aí. Perfeito. E em relação à soja, o que dá pra gente pontuar aí diante do último, mais recente relatório da Paralax? Sim, a soja ela tá, por mais que ela recua agora, isso tem uma queda até sazonal, né, pelo avanço da colheita, aumentar a oferta, tem uma queda sazonal, ela ficou 40,4% acima do ano passado. O que mostra que ela está ainda num preço muito bom em comparação aos outros anos. E agora a tendência é que a soja ela vai diminuindo a colheita e o preço vai se mantendo num patamar até mais estável com os produtores, até porque muita gente antecipou a venda, né? Perfeito. Ano passado a gente viu que vários produtores já tinham antecipado a venda, na hora de plantar não tinham nem colhido, já tinham vendido os lotes por causa dos preços altos. Isso é um sintoma justamente óbvio de uma profissionalização maior do produtor, né? Ele já está planejando não só o plantio muito bem, mas também já vendo realmente a sua atividade como agronegócio, né? Já pensando dentro desse planejamento, né? De vender, de travar preço, esse tipo de coisa. Exatamente. Então o que acontece quando a gente já tem esse maior número de contratos já realizados, é que o pessoal que quer adquirir novos contratos de soja, eles estão encontrando mais dificuldades, já que grande parte já foi comercializada. Perfeito. Então, para entrega imediata, entrega mais rápida, fica mais complicado. Bom, a gente já falou aí do setor de proteína animal, das carnes, dos principais grãos aí, milho e soja. Vamos falar agora um pouco também das outras commodities aí, o que dá para apontar desse último relatório da Paralax, do algodão, por exemplo. Bom, o algodão ele tá 29,2% acima do ano passado,
mas ele demonstrou uma retraída agora em março, recuando 4,9%. Hoje o preço médio em março foi de 80,52 arroba, que dá R$ 2,43 a libra peso, né? Então, o algodão, o que acontece com o algodão? A gente tem uma retração na área plantada, o que vai impactar positivamente nos preços esse ano. Por outro lado, agora pegando um pouco o lado negativo, a gente tem um estoque extremamente elevado no mercado internacional. Correto. O que pode impactar principalmente porque a China pode ter uma expectativa de consumir mais seus próprios estoques. A maior parte do algodão estocado está na China e elas, com a questão cambial deles, né, que o yuan foi desvalorizado, eles podem, em vez de importar menos e consumir mais os próprios estoques. Tá, perfeito. E a outra questão agora é a questão do preço do petróleo, que a gente já conversou algumas vezes. O petróleo, agora a gente está... Concorrência com a fibra sintética. Exatamente. O petróleo estava demonstrando que poderia dar uma subida com a notícia de que a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles segurariam a produção esse ano, não passariam tentariam manter nos 31,5 milhões de barris por dia. Tá. Porém, agora tem a entrada do Irã. O Irã está invertendo o jogo. Ele estava sancionado, né, com as exportações todas contidas, e agora ele tem essa possibilidade, ele quer aumentar. Perfeito. Um caso similar, de certo modo, com a Argentina, né? Que estava meio adormecida no mercado agrícola. Exatamente. O Irã estava adormecido no mercado do petróleo. E aí o que eles podem... eles estão se recusando a congelar a produção porque eles querem aumentar a exportação. Agora, dia 17 de abril, vai ter uma reunião entre os países novamente para tentar chegar a um acordo, o que está demonstrando que não vai acontecer. Já até por causa dos conflitos que existem entre a Arábia Saudita e Irã, né? Tá, perfeito. Para a gente caminhar para o desfecho aqui dessa sua, mais uma vez, mais que especial participação no Agropapo, vamos falar das 3 outras principais commodities aí. O café, o que a gente pode pontuar? Bom, o que a gente pode pontuar no café é que o café ele teve ficou praticamente estável em relação a fevereiro e março, né? Tá. Ele teve um aumento de 0,25%. Em relação ao ano passado, o café arábica está 9,83% acima do ano passado, fechando em R$ 491,06 a saca de 60 kg de café. Tá. O café, a gente está tendo uma bienalidade positiva esse ano, ou seja, a expectativa do café arábica é maior, porém isso não está impactando tanto nos preços, até porque a gente teve 2 produções muito fracas nos anos anteriores. Tá. A gente saiu de uma bienalidade negativa para uma positiva esse ano. Entendi. Então isso manteve os estoques de café arábica já restritos, principalmente nos grãos de boa qualidade. Entendi. Então temos aí um mercado, de certo modo, estável, né? Sim, esse ano a expectativa é que a gente possa ter uma oferta de grãos de melhor qualidade favorecido, que traz um aumento nas exportações, né? Porque o exportador ele quer um grão de qualidade superior para fazer os blends. Tá. Então, isso eu acho que a exportação favorecida pode manter o café em patamares superiores ao do ano passado e até elevados. Perfeito. Com relação laranja, o que a gente pode dizer? Com relação à laranja, agora a gente está entrando no começo do ano safra da laranja, né? Da laranja pera. Agora a gente estava tendo a colheita das laranjas precoces. Perfeito. Agora a gente entra na colheita, já começa a colheita da laranja pera sem ser precoce. A indústria ela tende a consumir mais laranja de terceiros esse ano, até porque os estoques de suco de laranja foram reduzidos. Correto. Certo? A gente teve alguns anos que a produção foi bem superior ao consumo doméstico e o consumo externo também de suco de laranja. Isso está diminuindo, então apesar da oferta estar recuando, do consumo está recuando no mercado doméstico e externo, a gente tem também uma redução na oferta, o que está reduzindo os estoques de suco de laranja. Perfeito. Então a tendência é que as indústrias de suco de laranja elas venham produzir mais e consumir mais frutas de terceiro, que pode trazer favorecer os preços da laranja na indústria, né? E o açúcar? Bom, o açúcar ele recuou
4,7%, frente a essa queima de estoque que as usinas estão fazendo para a entrada da nova safra. Teve muita usina, inclusive, que praticamente emendou a safra passada com o começo da safra atual, né? Então, mas agora quando começa já a colheita, a tendência é que o preço continue retraindo. Normalmente ele retrai até agosto, começo de setembro, que vai terminando o período da moagem. E aí vai voltar a ter um aumento nos preços, e aí tem uma questão da sazonalidade das exportações também. Com relação ao ano passado, o açúcar está 52% superior ao mesmo período, que teve aquela ultravalorização nos preços no segundo semestre que a gente observou, né? Muito bem, esquecemos alguma das mais importantes? Não, né? Não, a gente passou por todas. Muito bem, quando é que sai o próximo relatório? O próximo relatório agora sai dia 16 de abril, né? Ele sempre é um relatório quinzenal, em que a gente faz tanto projeção dos preços, quanto um acompanhamento do mercado, quanto uma análise de mercado, de oferta e demanda interna e externa também. Legal, meu caro. Bom, eu quero que você, né, nessa edição de hoje, por favor, mais uma vez, reitere qual é o endereço eletrônico, o site da Paralax para os nossos web telespectadores. O site da Paralax é paralaxes.com.br. Paralaxes é com 2 L's. Isso que eu ia ressaltar. S, né? Muito bem, meu caro. Bom, então daqui a uns 10, 15 dias você está de volta aqui para atualizar aí os nossos web telespectadores sobre os mercados agrícolas, ok? Perfeito. Foi uma satisfação novamente, Fábio. Muito bem, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. Bom, o Agropapo ele tem apresentação, produção e direção de Ronaldo Luiz, tem o apoio publicitário da Fibro Saúde Animal e também da Associação Nacional de Defesa Vegetal, ANDEF, e a direção jornalística da AltV do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet, e voltamos na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau!